Olá, meu nome é Renata Glickner da Silva, sou aluna da 5ª fase de Medicina da Unisul e hoje eu vou apresentar um pouco sobre as alterações visuais na síndrome de Down. Bom, os problemas de visão que afetam as crianças com a síndrome de Down são geralmente os mesmos que ocorrem em qualquer outra criança. Eles somente tendem a acontecer com mais frequência e às vezes de uma forma mais acentuada. As crianças com a síndrome de Down, como todas as outras, elas devem ter os olhos examinados por um médico já no primeiro ano de vida. E nessa aula, vamos listar quais são as principais doenças oculares e explicar como identificá-las e como tratá-las. Os tratamentos, caso estejam necessários, vão diferir muito pouco dos que são recomendados ao restante da população. Vamos só dar uma revisada básica na anatomia ocular para conseguir entender melhor os problemas de visão. Aqui temos a pupila, a íris, que é o que dá a cor nos nossos olhos, a córnea, o nervo óptico e a retina, que vai ser muito importante para a gente entender algumas das alterações oculares. Dentre os principais problemas estão a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo, o estrabismo e o nistagmo. Bom, começando pela hipermetropia, cerca de 40% das crianças com a síndrome de Down em idade pré-escolar, elas têm hipermetropia, e que pode estar associada a um estrabismo convergente. É um problema que vai afetar a visão para perto, quando a imagem ela vai se formar após a retina, que é vista na imagem que está aqui no slide. Se um olho ele tiver um grau mais acentuado do que o outro, a visão nesse olho vai ficar reduzida, que é conhecido como olho preguiçoso ou ambliopia, e frequentemente vai exigir um tratamento com lentes apropriadas, que são as lentes convergentes ou positivas, e o uso de tampão no olho que enxerga melhor. A miopia. Em torno de 14% das crianças com a síndrome de Down em idade pré-escolar são míopes, e a condição se torna ainda mais comum na adolescência. Na miopia, então, a visão para longe ela vai estar prejudicada, porque, como é visto na imagem aqui, o objeto que enxergamos ele vai ser formado antes da retina, e a correção é feita com lentes divergentes ou negativas. O estigmatismo. Cerca de 30% das crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar possuem astigmatismo, e isso significa que a imagem ela é vista distorcida, porque ela fica mais fora de foco em uma direção do que a outra. Então, vai ter vários pontos de foco dentro da retina. O astigmatismo pode estar relacionado a uma miopia, hipermetropia ou então a mistura de ambos. A correção é feita com lentes cilíndricas. Bom, o estrabismo, em torno de 20% das crianças com síndrome de Down são estrábicas, que popularmente conhecido como vesgas, e ele ocorre quando os olhos apontam para direções diferentes. Ele pode ser constante ou então acontecer apenas de vez em quando. Em alguns casos, a criança vai alternar entre o olho direito ou esquerdo, ou acontecer sempre no mesmo olho. Quando o olho ele fica desalinhado, o cérebro ele vai receber duas imagens separadas, de forma que uma imagem percebida pelo olho estrábico ela vai ser totalmente eliminada. Então, a visão do olho que é constantemente desviado vai começar a reduzir conforme o tempo, se não for tratada na infância. E, geralmente, é mais difícil reconhecer o estrabismo nas crianças com síndrome de Down, por conta da aparência distinta das pálpebras. Elas vão ter uma fenda oblíqua que vai tornar os olhos mais puxadinhos. E por essa razão, é aconselhável que todas as crianças com a síndrome de Down façam um exame de rotina com mais frequência. Muitas crianças elas são estrábicas por terem uma hipermetropia ou uma miopia, e então vão precisar de óculos. Grande parte das crianças que têm estrabismo convergente, no qual o olho vira em direção ao nariz, tem hipermetropia. Nesse caso, se for indicado o uso de óculos,
o estrabismo com frequência é corrigido quando a criança está de óculos. O tratamento, então, ele é feito cobrindo o olho que enxerga bem com um tampão por algumas horas por dia para melhorar a visão do olho preguiçoso. O objetivo, então, é fazer com que a criança ela tenha uma visão igual nos dois olhos, para que possa usá-la em conjunto e conseguir focar em uma imagem só e ter uma profundidade melhor da imagem. Em alguns casos, pode ser necessária uma cirurgia para corrigir o estrabismo, e geralmente ele ocorre nos primeiros 18 meses de vida. E em algumas síndromes, que o tratamento do óculos não tem um resultado. Durante o procedimento, a posição dos pequenos músculos na parte exterior do olho ela vai ser ajustada de uma forma em que puxem ou então relaxem o olho para uma posição mais centrada. E o nistagmo, cerca de 10% das crianças com síndrome de Down possuem, que é caracterizado por pequenos movimentos involuntários dos olhos. Geralmente, esses movimentos eles vão ser mais perceptíveis quando a criança está olhando para os lados. E, às vezes, há uma posição do olhar no qual os movimentos ficam mais reduzidos. E, se esse for o caso, pode compensar com uma postura de cabeça em que vai possibilitar que os olhos eles fiquem em posição conhecida como uma zona de bloqueio. Caso isso ocorra, tem que permitir que a criança mantenha essa posição, já que é provavelmente o ponto em que é a melhor visão dela. Então, na escola, a criança ela tem que sentar em um lugar em que ela consiga usar essa zona de bloqueio mais facilmente. A visão é geralmente melhor para perto do que para longe, então por isso que as crianças tendem a lerem com os objetos bem próximos assim do rosto, e que tem que ser permitido. Algumas vezes, quando a posição de bloqueio ela tem uma posição de cabeça muito desconfortável, vai ser indicada uma correção cirúrgica para o alívio do torcicólogo, e o que muitas vezes vai melhorar a visão. Também temos as infecções dos olhos. Primeiro é a conjuntivite, o canal lacrimal obstruído, que a conjuntivite vai ser uma infecção na membrana que vai envolver o globo ocular, assim como uma obstrução do canal lacrimal, que tende a ser mais comum nas crianças com síndrome de Down. Normalmente, as lágrimas elas se formam continuamente para manter os olhos lubrificados e saudáveis. E elas são drenadas através de um canal que conduz para a parte posterior do nariz. Em crianças com síndrome de Down, esse canal ele pode ser mais estreito e também, devido a várias infecções do nariz e garganta que são mais frequentes, a drenagem ela vai ficar totalmente bloqueada, com muito mais facilidade. E isso vai levar com que os olhos eles lacrimejarem mais e aumentar o risco das infecções secundárias, já que as lágrimas elas não são drenadas de forma eficaz. As infecções elas geralmente são tratadas com antibióticos administrados de forma em colírio, e os olhos eles têm que ser limpos com uma água fervida que posteriormente seja resfriada, ou então com algum soro fisiológico. As crianças elas podem superar esse problema à medida que o canal lacrimal ele vai se alagando com o crescimento e com que as infecções das vias aéreas sejam melhor controladas. Se a obstrução persistir, pode ser necessário uma desobstrução dos canais lacrimais, que é feito sob uma anestesia geral. Dentro das infecções também temos a blefarite, que é onde as crianças com a síndrome de Down têm uma maior tendência a ter, se consiste em uma inflamação que vai afetar o bordo palpebral, junto com os cílios, que é provocada pelo excesso de seborreia nessa região. A seborreia é essa secreção que tem, essa descamação da pele. Pode ser confundida com a conjuntivite, porém ela não é contagiosa. Geralmente é uma condição amena que pode ser recorrente e responde a medidas simples, como fazer compressas com água morna e limpar as pálpebras com shampoo dissolvido em água na metade da proporção que vai ser usada. A lavagem regular da pálpebra vai reduzir também as irritações e diminuir as chances de infecções que precisariam se tratar com antibióticos. Outras doenças, temos a catarata, que ocorre
Quando parte ou todo cristalino, ele se torna opaco. Pode estar presente ao nascimento ou se desenvolver mais tarde. Ela pode ser diagnosticada na avaliação do reflexo vermelho do bebê, que é o teste do olhinho, feito na maternidade por uma neonatologista. E se a área afetada for pequena, que é conhecida como a catarata parcial, a visão ela não vai ser afetada tão significativamente. E tanto a catarata congênita total como a parcial vão ocorrer com mais frequência nas crianças com síndrome de Down do que na população em geral. Caso tenha uma opacidade mais densa, que é a catarata total, vai ter uma redução expressiva da visão. E os bebês com a síndrome de Down têm catarata congênita ou um desenvolvimento com maior frequência do que a população geral. Tem que ser tratado, então, com a remoção do cristalino, que é uma cirurgia feita com anestesia geral. Como a falta do cristalino não vai permitir uma focalização, geralmente ela implanta uma lente artificial durante uma cirurgia. E esse implante é feito em crianças geralmente após os 3 anos de idade. Quando a cirurgia é realizada em bebês, a focalização ela é feita com o uso de óculos de alto poder ou então com lentes de contato próprias para crianças. Também temos o ceratocone, que é uma condição em que a córnea ela começa a sofrer um afinamento progressivo, em vez de ficar com um formato curvado normal. Ela então vai se tornar cônica. Esse processo então vai resultar num astigmatismo irregular e a visão vai se tornar-se distorcida. Em muitos casos eles não progridem além do estágio, mas se desenvolvem a ponto de produzirem cicatrizes dentro da córnea e o transplante da córnea pode ser necessário. Ela é totalmente rara na infância, mas ela pode se manifestar durante a adolescência e afeta 10 a 15% dos adultos com a síndrome. Existe uma relação comprovada entre o ceratocone e o ato de coçar os olhos de maneira inadequada. Há atualmente novos tratamentos se a condição for diagnosticada cedo. Por isso que é muito importante que as pessoas com a síndrome de Down façam exames oftalmológicos regularmente ao longo da adolescência durante toda a vida. E também, por curiosidade, existem as manchas de Brushfield, em que muitos bebês com a síndrome vão nascer com pequenos nódulos na íris. Elas não vão afetar a visão e são mais observadas em pacientes com a íris claras. Bom, sobre os procedimentos e exames, todo exame em crianças pequenas requer o uso de um colírio para relaxar a pupila, que é a abertura do centro da íris. O examinador, então, ele é capaz de iluminar os olhos da criança com um raio de luz de uma lanterna, chamado de retinoscópio, e analisar a luz que reflete no olho, né? A potência, então, das lentes para focar a luz vai ser refletida e vai indicar um grau de lente necessário nos óculos. A maioria das crianças elas não vão se incomodar de olhar para a luz por um período curto de tempo, mas é preciso um profissional experiente para fazer o teste. Sobre as lentes de contato e correção a laser, elas conseguem corrigir qualquer ametropia, qualquer grau, né? E podem ser indicados para pessoas com síndrome de Down, desde que o paciente ele tenha condição de colaborar. Então, não vai existir uma limitação pela idade, mas sim pelo nível de entendimento e cooperação de cada um. E os cuidados vão ser o mesmo indicado para todos os pacientes. Em relação às recomendações de exames oftalmológicos, felizmente, as doenças oftalmológicas elas não são graves e são raras. No entanto, as mais rotineiras são relativamente comuns e podem ser tratadas de forma eficaz, especialmente se descobertas cedo. Então, os exames oftalmológicos regulares são essenciais para que todas as pessoas com a síndrome de Down, já que qualquer problema de visão pode comprometer expressivamente o desenvolvimento e o aprendizado. A catarata, então, ela pode ser diagnosticada durante o teste do olhinho, né? Então, é muito importante que, ao nascer, o bebê faça ele. E de acordo
com as diretrizes de atenção à pessoa com síndrome de Down, os bebês com a trissomia eles devem ter uma avaliação de acuidade visual aos 6 e 12 meses. Essas avaliações elas devem ser feitas anualmente, dos 2 aos 10 anos de idade, a cada 2 anos, dos 10 aos 19 anos de idade, a cada 3 anos depois disso. Caso algum problema ocular seja encontrado nos exames de rotina, o médico ele pode solicitar maior frequência de avaliações. Os exames oftalmológicos devem afastar as alterações mais frequentes encontradas da síndrome, que são os erros de refração, a catarata congênita, o estrabismo, o olho preguiçoso e o nistagmo. Concluindo, temos que saber que as crianças com a síndrome de Down tendem a apresentar doenças oculares e infecções do olho com maior frequência do que o restante da população. Felizmente, a maioria dessas condições são tratáveis, seja por uso de óculos, tratamentos médicos específicos ou então intervenção cirúrgica. Por isso que é vital que todas as crianças que têm a trissomia, elas sigam um calendário recomendado para os exames oftalmológicos, para que então recebam um diagnóstico mais cedo possível, caso apresente alguma alteração. É bom lembrar que os problemas de visão eles podem ter um impacto grande na vida dessas crianças, já que o desenvolvimento neuropsicomotor é impulsionado, exercendo importante influência no aprendizado, que ocorre com maior facilidade a partir das informações visuais. Muito obrigada.